Não digo isso como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Não sou eu que digo isso. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. E ele disse isso, e muitos de nós, para não dizer a grande maioria, não entendeu absolutamente nada do que ele disse. Paulo de Tarso, que Jesus Cristo foi encontrá-lo pessoalmente. Jesus como Espírito, claro, e Paulo ainda encarnado, nas portas de Damasco, para chamá-lo para um bom trabalho. Ele poderia ter dito não, não quero. Mas ele sentiu que aquela era a grande virada da vida dele e fez isso. O mais interessante de toda essa nossa conversinha pequena até agora é que Paulo de Tarso, ele tinha tudo que alguém gostaria de ter. Além de ser um belo homem, era uma pessoa extremamente influente e também com muita riqueza material. Um prato cheio para muitos de nós hoje, né? A beleza, a riqueza e, por que não dizer também, o poder. Quantos e quantos, mas quantos não procuram isso? Ele abriu mão disso, porque ele se deu conta que aquele era o caminho que ele deveria seguir, caminho esse que já estava previsto, aceito por ele, antes dele chegar aqui. Como há muitos de nós que não sabemos, que fomos convidados para fazer algo que seja em prol dos outros, porque tudo que eu faço em prol de quem quer que seja sempre vai reverberar, vai voltar para mim de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira muito melhor do que eu poderia supor ou imaginar. Mas essa leitura ela nos mostra algo que nós ainda não entendemos aqui. E o que é isso? Nós esperamos e suplicamos tantas vezes por aquilo que nós nunca vamos receber. E porque nunca vamos receber? Porque não é aquilo que é necessário para nós. Nós, todos nós, de um modo geral, sempre esperamos mais. Não nos contentamos com aquilo que é suficiente para ter uma vida suficiente aqui na Terra. Nós queremos mais, mais, mais. Não digo que certa ambição não seja boa. Nós devemos sempre tentar melhorar quem somos. Nós devemos conseguir sempre algo mais. Claro, desde que isso não interfira e não me faça contrair mais dívidas com o alto, fazendo mal a quem quer que seja para conseguir isso, usurpando o direito e, por que não dizer, os bens de quem quer que seja, simplesmente porque eu preciso. Não, não é tu que precisas, é o teu ego que precisa. Tu, se eu te der um prato de comida por dia e um pouco d'água, tu estarás vivo para sempre, aqui enquanto teu corpo durar. Não estou fazendo uma ode aqui à pobreza. Todos devemos ser pobres para nos aproximar de Deus. Claro que não. Existem aqueles que já chegam e já nascem na opulência, na riqueza, e dessa mesma opulência e riqueza, que é uma prova, eles se veem às voltas com as possibilidades de fazer algo. E a grande maioria não faz. Só faz coisas para si ou para aqueles muito próximos que são ditos amigos ou parentes consanguíneos, enfim. Mas não faz absolutamente nada por quem quer que esteja perto. Não, por aquele que eu não sei quem é. E tudo isso, a nossa consciência nos cobra mais tarde. E que a nossa consciência, ela é o pior juiz que existe. Ela não é como aquele juiz que olha para ti sem conhecer-te e olha para o papel esse que ele deve julgar, não você. Ele vai ver o que aconteceu e o que não aconteceu e como aconteceu para poder dar um veredito e, através disso, usando já as leis,
existentes, determinar uma sanção, uma pena para você. Mas não, nós não somos juízes da terra. Não somos juízes divinos. A nossa consciência é, porque Deus colocou essa consciência em cada um de nós para ela nos cobrar. E ela sabe muito bem o que está certo e errado. E dentre essas coisas que estão certas e erradas, existe uma que chama muito, muito atenção. É aquilo que pedes. Como pedes? E por que pedes? Vocês já notaram que existem pessoas que ficam rezando o tempo todo. Rezam, 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 como se essa reza pudesse acumular pontos para depois usar esses pontos em seu favor? Será que funciona assim? Será que Deus, vamos pensar em Deus assim, a infinita sabedoria, a infinita bondade para com todos os seus filhos, infinita bondade, significa que Ele, como eu, que sou pai, e você, que é mãe, que é pai, com certeza olha para os seus filhos, sejam esses 2, 3, 10, e você os ama igualitariamente. Você olha para todos e eles são iguais. Claro que não são iguais, tem as suas diferenças, mas você ajuda, se puder, a todos eles. Claro, são seus filhos. Isso, se nós pensarmos, e nós devemos, por que não dizer isso, pensar assim, vai fazer com que nós derrubemos uma coisa que acontece em muitas facções, em muitos segmentos religiosos, que se creem os eleitos, os escolhidos, como se Deus colocasse seus filhos na terra e dissesse, esse, não, esse, sim, como se fosse o imperador romano que fizesse isso para classificar o destino de quem quer que seja. Não. Esse não seria Deus, esse seria um homem, muito homem dessa, homem ou mulher dos tempos que nós vivemos, aquele que classifica, que julga dessa forma, pela aparência, ou pelo pouco ou muito conhecimento que aquela criatura possa vir a ter. Vocês já viram isso? Está escrito. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E aí interpretaram erroneamente isso. Por quê? Porque Jesus Cristo, atendendo a Deus, nosso Pai, que o colocou aqui nessa terra para cuidar dela, ele chama todo mundo para o trabalho. Mas quem faz a escolha não é ele, somos nós. Se eu sou chamado a um trabalho e eu quero, sim, como Paulo de Tarso foi chamado a um trabalho, ele poderia ter dito, não, eu não quero isso, deixa eu voltar para o meu lugar de origem para poder fazer o que eu fazia até ontem, caçar cristãos, vamos pensar assim. E ele, não, ele concordou e ele aceitou. Você já foi chamado muitas vezes, mas não se deu conta. Foi chamado para ajudar, para dar o que você pode dar. Veja bem, dar o que você pode dar. Ninguém pediu para você dar todo o seu dinheiro. Não. Dar o que você pode dar de bom grado. Dar com felicidade para aquele que precisa. Ajudar aqueles que necessitam. E você fez isso? Não. Ah, não, eu dei. Sim, você deu aquelas sobras, né? Aquilo que você não vai usar mais. É como quando eu pego e tiro um prato depois de comer e jogo aquilo lá para as galinhas, para os porcos, porque é melhor dar lá. Estou fazendo uma coisa boa do que jogar no lixo. Não é assim? É assim. Só que a gente não quer ver desse jeito. Aqui a gente quer dar um cêntimo e achar que nós estamos bem na foto. Damos um cêntimo.
Quem está melhor na foto? Você que deu um cêntimo entre milhões e milhões de cêntimos que você tem, que talvez pudesse cair do seu bolso e você nem sentiria falta? Ou aquele que deu um cêntimo, sendo que era o único que ele tinha hoje para comer? Quem será que aos olhos de Deus, que disse através de Jesus, aquele que está com fome e tu alimentas, é como se a mim me alimentasses. Aquele que está desnudo e tu vestes, é como se a mim tu vestisses. Nós não aprendemos nada. Não aprendemos. A grande maioria das nossas súplicas, dos nossos pedidos, são pela riqueza, pela bondade, ou até, muitas vezes, pela cura, ou para a solução de problemas que nós criamos, problemas que nós somos responsáveis, problemas que eu fiz pela minha incúria, pela minha falta de entendimento, ou pela minha falta de olhar um pouquinho adiante e ver que se eu continuasse fazendo aquilo, aquilo iria redundar em algo que ia me trazer problemas. Mas eu não vejo isso. Por quê? Porque muitas vezes eu não quero. Eu não quero. Eu quero ver só o que eu quero ver. E ver o que eu quero ver sempre vai ser muito difícil para que eu possa um dia isso irá acontecer novamente. Nós iremos partir daqui. E quando partirmos daqui e formos para outro lado, para qualquer outro lugar, e a nossa dita consciência começar a falar assim: ah, tu não fez nada, ou tu fez muito pouco, nós não teremos nada a dizer. Agora imagine você ser julgado por você, porque todos nós aqui, nesta e em todas as terras, em todos os planetas, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós apostamos no errado, mesmo sabendo que isso não é certo, nós estamos dando um passo em falso. Eu não digo um passo atrás, porque ninguém volta atrás, mas um passo em falso, porque esse passo não te leva a lugar algum, te deixa exatamente onde você está. Mas todos nós deveríamos dar passos adiante na nossa tentativa de melhora contínua, mesmo que eu não saiba o que é isso, porque nós estamos aqui numa grande escola, num grande aprendizado. Por isso eu te digo, pensa, o que pedes? Será que pedes aquilo que é necessário? Ou será que simplesmente estás pedindo aquilo que tu achas necessário? Aquilo que irá fazer com que tu estejas numa situação melhor do que quem quer que seja que está no teu entorno? Pensa com carinho. Não sou eu que estou dizendo isso a você, isso está escrito. E se você faz parte de qualquer segmento religioso, você sabe o que eu estou dizendo. Como todos aqueles que pregam nos púlpitos dourados, nos púlpitos inflamados, aqueles que se colocam seus melhores trajes em um determinado dia, porque terão um encontro com Deus. Será que o encontro com Deus não acontece todo dia, no meu momento mais íntimo, onde eu estou com eu mesmo? E por que não dizer estou falando com Deus, contando das minhas agruras, das minhas benesses, daquilo que eu acredito ser bom, para que Ele de alguma maneira me mande um sinal, dizendo, sim, você fez algo bom. Ou me mande um sinal, dizendo, não, você não fez aquilo que você se propôs a fazer. Não. Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu era destes que muitos chamam de ateus. Eu simplesmente dizia assim, eu não participo de nenhuma religião, nem concordo, porque eu não concordo com elas. Então, se você quiser me chamar de ateu, me chame. Isso naquele tempo.
porque eu não acreditava no Deus que era oferecido por elas como sendo esse ser tão especial. Eu acreditava em um Deus que era uma força superior que cuidava e fazia tudo aquilo que era necessário fazer, não pela Terra, mas pelo universo inteiro, como eu penso que a maioria das religiões também pensa, só que com um detalhe interessante. Para a maioria das religiões, Deus fez a Terra e fez o universo como um ornamento para que nós, que somos os únicos, em tese, viventes nesse universo infinito, sejamos aqueles que vamos participar desse reality show aqui. Nós somos mais um desses planetas habitados. E quando eu digo habitados, eu não digo habitados como nós também acreditamos que só existe vida se nós tivermos esta fórmula química. Né? Nós já descobrimos que existem, por exemplo, nas profundezas marítimas, seres que vivem sob uma pressão que esmagaria todos nós, vivem normalmente. Por quê? Porque existiu uma adaptação, porque eles são totalmente diferentes de nós. Se isso acontece, como seriam outros lugares? A gente não sabe. A gente não acredita em espíritos, mas todos nós somos. E é o que eu mais me complaço em fazer quando eu estou conversando com eles, é dizer a eles, vocês lembram que quando vocês aqui estavam, onde eu estou hoje, vocês não acreditavam em espíritos. E hoje, que vocês olham para vocês e olham e veem que são espíritos, porque ninguém mais consegue vê-los, ou poucos conseguem vê-los. O que ocorre? Nós acreditamos muito naquilo que nos dizem, sem questionar se aquilo que nos dizem traz algum benefício para quem quer que seja. Não pensamos nisso. Nós pensamos em não pensar. Nós pensamos em não questionar. Nós pensamos em deixar do jeito que está, porque é muito mais fácil conviver com isso do que pensar de outra forma. E assim funciona a nossa existência. Infelizmente, assim funciona ela. Essa fala, não muito comprida, mas também não muito curta, né? Que pouquíssima gente irá ver. Eu digo isso porque é o que mais me chama a atenção ultimamente ao ligar o celular e ver essas coisas que estão nas redes sociais, ditas redes sociais, que mais parece um mercado de tanta coisa que aparece lá para ser vendida de uma maneira discreta, vamos dizer assim. São pessoas que se repetem. Alguém leu algum artigo que fala sobre uma nova descoberta, uma nova possibilidade, e imediatamente aparecem outros 50 falando sobre o mesmo tema. Vocês já notaram? Falando a mesma coisa, mas como se eles tivessem descoberto isso. Como se eles fossem aqueles que estão dando a notícia em primeira mão. Não. O que é de bom nisso? Eu sou um reprodutor das falas alheias. É isso que eu faço. Não. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eles têm o seu público. E eles têm que dar conta do seu público. Eu digo a você que está vendo isso aqui, se é que você está vendo. Bom, se você está ouvindo é porque você está vendo. E são tão poucos. Imagina, se eu estou preocupado se você está vendo. Não, não estou. Se eu desejo que você esteja vendo. Não, já deixei de desejar. Porque eu acho que tudo que acontece aqui acontece por um motivo. E tudo que acontece aqui acontece pela vontade divina daqueles que cuidam dessa terra, daqueles que fazem com que essa terra seja essa terra. Uma terra abençoada, onde as pessoas não se sentem abençoadas,
uma terra que está indo para um lugar incerto, devido à capacidade inócua de muitos que aqui estão tratando dos destinos dessa mesma terra. Mas pior ainda, da capacidade também mais inócua ainda daqueles que fazem com que estes lá estejam. Porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Se eu vejo uma bacia com um monte de feijão preto, e eu tiro um feijão e coloco aqui em cima e digo: você, senhor feijão, irá cuidar deles. Eu peguei o feijão, talvez o mais brilhante, e coloquei lá. Como é que ele vai cuidar desses feijões? Do jeito que a grande maioria faria. Eu não peguei aquele feijão pequeno, quebrado, raquítico, que pela própria dor de ser pequeno, quebrado e raquítico, ele entendeu que ele poderia, por que não dizer assim, ajudar também aqueles outros feijões quebrados, raquíticos, sem cor, que estão lá, para que eles pudessem se sentir bem no meio de outros feijões robustos. E assim funciona. Veja muito bem o que você pede. Certamente, muito daquilo que você pede nunca será atendido. Lamento dizer isso a você. Agora, se você pedir aquilo que pode ajudar alguém, sem envolver materialidade, mas que possa favorecer de alguma forma aquele, aí nós estamos começando a andar no caminho em que pode haver alguma coisa, porque não depende só de você, da sua vontade, depende da vontade daquele que necessita dessa ajuda e tantas vezes não pede, e tantas vezes, através ou atrás de orgulho, essa cortina nada branca, diz que nada precisa, que tudo tem. É assim que funciona. Que pedes?